Nicole Chupetinha, também conhecida como Nicolas Ferreira, está em maus lençóis. Ele vai ter que explicar uma série de coisas. Nós vamos falar desse assunto, mas vem com a gente aqui na nossa vinheta antes de mais nada. O noticiário essa semana, acho que a grande notícia foi o fato de que o governo federal, o governo Lula, em especial o Haddad e o Ministério da Justiça, conseguiu identificar uma rede assim intricada de negócios do crime organizado aqui de São Paulo, que tem a raiz aqui em São Paulo, mas na verdade está espalhada por todo o país. E a coisa ficou assim bastante tensa para o Nicolas Ferreira, né? Para quem não sabe que é o Nicolas Ferreira, acho que é meio difícil você não saber de quem se trata, é aquele camarada que a vida dele é ficar com falas transfóbicas lá no Congresso. Ele é deputado federal por Minas Gerais. Ele era conhecido por Nicole Chupetinha porque ele colocou uma peruca, né, loira, para poder fazer piadinha com relação às questões transexuais ali no Congresso. E ele tem que se explicar, porque o camarada também ele é chamado de Chupetinha porque, segundo dizem aí na internet, ele é meio que capachão, né? Capachão de fascistas e coisa e tudo mais. A gente já sabe que ele é uma pessoa de natureza para lá de duvidosa, né? Acontece que se a gente for puxar aqui no fio da memória, a gente vai ver que lá no passado ele ficou contra as ações do governo federal quando ele começou a tentar criar formas de identificar como o dinheiro circula pelo Pix, porque a intenção do governo federal era conseguir fazer esse rastreamento para poder controlar os negócios escusos, né? Acontece que a Nicole, ele veio em público, né, e divulgou fake news, dizendo que o governo federal, o Lula estava querendo taxar o Pix, e com isso ele fez toda uma mobilização e o governo teve que recuar. E agora, finalmente, ele está recebendo a paga porque ele fez, né? O Nicolas Ferreira agora ele vai ter que dar satisfação. Por que ele agiu de uma forma tão pronta contra o Pix e, de certa maneira, defendendo consciente ou inconscientemente, ele precisa explicar se era consciente ou inconsciente, defendendo os interesses do crime organizado, porque o que foi identificado é que essa rede de negócios feitos pelo crime organizado no Brasil compreende, entre outras coisas, transações em dinheiro por meio das fintechs, né, que são os bancos digitais, e por meio do Pix e por recursos digitais diversos. É uma rede tão assim complexa que envolve distribuição de combustível adulterado, envolve postos de combustível, dizem que tem também a ver com circulação de materiais em portos, também tem a ver também com ações na Bolsa de Valores. A coisa é graúda. O governo federal detectou bilhões de reais de dinheiro escuso sendo controlado pelo crime organizado via esses negócios. Ou seja, quando a gente fala de crime organizado, a mentalidade que uma figura como o Nicolas Ferreira passa para a população, que o crime organizado é coisa que vem lá do alto do morro, que vem das comunidades, que vem da favela, e de repente a gente percebe que temos aí uma grande quantidade de empresários graúdos, e digo mais, se escafunchar um pouquinho mais, se é que já não acharam, é só procurar que vai encontrar essas bets também metidas nisso. Aliás, o próprio Haddad já falou que precisa criar mecanismos para acompanhar melhor essa questão das bets, porque as bets paira muita suspeita sobre elas, né? Para suspeitas de lavagem de dinheiro, além da própria questão do adoecimento mental de pessoas, o que tem de gente que está se afundando por causa de bets, e muito provavelmente, e agora o governo federal deverá ir atrás disso, porque ele já deu sinal que estava interessado em ir, vai descobrir os laços do crime organizado com bets e, obviamente, os laços com empresários graúdos. Então, muita coisa vai surgir. E as fintechs, né, os tais de bancos digitais, são os primeiros que estão aí na lista do governo federal,
E o Nicolas precisa explicar por que razão ele atacou prontamente quando o governo estava criando dispositivos para poder monitorar a circulação do dinheiro digital, principalmente por via de Pix. E ele foi e fez todo esse estardalhaço. Porque das duas, uma, ou ele é muito burro, não descarta essa hipótese, né? Ou ele é uma pessoa extremamente mal intencionada. Então ele precisa explicar essa mobilização que ele criou. E é interessante também puxar direitinho quem são esses empresários que fazem parte desses esquemas com o crime organizado, para a gente ter ideia de como que eles estão entrelaçados com o poder político. Porque pessoas como o Nicolas Ferreira, a Nicole, eles têm o hábito de falar que é o Lula que tem, né, ligação com o crime organizado, e quanto menos imagina quem é que está agindo e tendo atitudes dentro da política que é de interesse de crime organizado, são justamente eles que não querem saber do monitoramento do dinheiro digital, monitoramento do Pix. A gente sabe que o Nicolas Ferreira é uma alma deplorável, né? Ele é deplorável porque é aquele tipo de político que construiu sua carreira em cima da transfobia. A vida desse rapaz é ficar pregando ódio contra as pessoas trans. A grande preocupação dele é saber aonde que as pessoas trans vão fazer xixi, né? Para saber se essas pessoas vão causar incômodo às criancinhas ou às pessoas cis que estão frequentando os banheiros públicos em todo que é canto por aí. Quer dizer, é aquele tipo de político que não deveria nem ter sequer ascendido ao poder, porque ele usa desse discurso de ódio para poder aprovar e defender situações que prejudicam o trabalhador nos seus direitos. E quando a gente menos imagina, mais ou menos imagina, porque na verdade uma criatura dessa, para mim é mais ou menos evidente que a natureza dele é no mínimo duvidosa, né? Quando a gente menos imagina, entre aspas, a gente começa a encontrar evidências fortes da ligação dessa turma, que é pela moral e os bons costumes, com o crime organizado. Então, pelo que está pintando aí, o Nicolas Ferreira vai ter que pular miudinho para poder justificar esse interesse dele em barrar o monitoramento do dinheiro digital, né? Então, pessoal, gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva no nosso canal e só lembrando, hein? Terça-feira começa o julgamento do Bozo Bocó. Bozo Bocó, aquele sujeito que é ofendido, maltratado pelo filho, por pastor de minha pataca, né? Lá o Rasputin dos trópicos, enfim, né? Bom, pessoal, fui nessa, grande abraço e até mais.